Bom, galera, agora a gente vai começar a falar. A gente vai lá na página 403 do capítulo 2, para a gente falar de um tema que eu até dei uma andada nas páginas, porque depois a gente vai voltar nisso com mais nos outros temas com mais tranquilidade, tá? A gente vai falar de áreas ecúmenas e áreas anecúmenas, tá? Aqui entra a palavra áreas antes desses termos, tá? O livro não tá, mas entra a palavra áreas antes. As ecúmenas são aquelas que podem ser ocupadas pelo ser humano. Como assim, Alex? Ser ocupadas pelo ser humano. Aquelas que dá para você sobreviver, ter alimento, ter cultivo, ou se for uma sociedade nômade ainda, ter, como é que eu vou dizer, elementos para coletar, tá? Que dê para desenvolver alguma exploração econômica, tá? Que te dê rentabilidade, para essa rentabilidade te dar alimentação, qualidade de vida, enfim. Criar uma cidade ali, uma aldeia, uma ocupação humana qualquer, tá? As áreas anecúmenas já são ao contrário, né? Elas já são áreas que não dá para tirar essa onda. Por exemplo, você pega uma ilha deserta, tá? Ah, mas a ilha deserta tem muita água, tem muito peixe no mar para pescar. Ah, tem muita água salgada que dá para dessalinizar. Ah, mas às vezes o relevo dessa ilha deserta não te permite fazer ali uma construção, um vilarejo, enfim, tá? A gente percebe isso muito ao longo da costa até do Rio de Janeiro mesmo. Se você for a Angra, Paraty, você vê muita ilha sem nenhum tipo de construção, tá? É um deserto, por exemplo, que tem muito pouco recurso até de água mesmo, né? Nenhuma vegetação, nenhum tipo de plantio. É, não dá para você criar ali algum tipo de construção ou de povoamento, vivência, enfim, tá? Então, áreas anecúmenas, elas são, é importante a gente entender isso, porque é, existem em todos os países, tá? A distribuição humana ela não é regular, ela não é uma parada que aconteça por todo o território, tá? No Brasil nós vamos ter, o Brasil é um país de muita diversidade, de muita ocupação. Até aí, tudo bem. Só que a gente vai ter uma ocupação até histórica e econômica incentivada no litoral, tá? O estado de São Paulo é uma exceção, tá? Estado do Paraná, alguma coisa, mas via de regra, mais de 70% da população brasileira vive no litoral. Por que isso acontece? Quando você entra para dentro da Caatinga, quando você entra para dentro de um cerrado, quando você entra para dentro de uma Amazônia, por mais que existam recursos que vão promover ali uma vivência humana com recursos legais e tal, você não tem conexão com o resto do país, porque isso foi, na realidade, incentivado lá na colonização. Você pega países como o Canadá, por exemplo, país desenvolvido, show de bola, top de linha, mas a ocupação dos caras, via de regra, é no centro-sul, ou seja, do centro para o sul, tá? Do centro para o norte, mas tem ocupação, tem alguns vilarejos que não representam ali uma viabilidade econômica, por exemplo, para o país, tá? Você tem ali alguns vilarejos que se autossustentam, tem alguns vilarejos que são isolados, né? Aqui no Brasil, na Amazônia, você tem tribos que nem contato com o resto do país tem, nem faz questão de ter, né?
outras já têm esse contato um pouco maior, tá? E isso faz com que eles tenham essa galera que mora mais isolada, independente se é no Brasil, se é no Canadá e tal, eles levam esse conceito em consideração. Porque o norte do Canadá, por exemplo, é mais tipo Alasca, assim, congelado e tal, inverno muito rigoroso, inverno quase o ano todo, você não tem nenhum período quase de verão, de primavera, esses períodos são muito pequenos, então para você produzir economicamente um capitalismo que a gente está acostumado, que a gente vê por aí, fica complicado. O Centro-Sul não. O Centro-Sul do Canadá, por exemplo, se integrou aos Estados Unidos, tá? Uma economia altamente integrada, então os caras... até a liga de basquete é dividida lá. Ontem eu estava vendo Toronto e um outro time de azul lá que eu esqueci. Não sou muito de basquete, não. Mas como não tinha nada pra ver, eu tava vendo ali os caras jogando basquetebol. E Toronto é um time do Canadá. Pra você ver como é que é a integração dos caras. Tanto é que, assim, a colonização foi muito próxima. Então, o Canadá, uma das línguas oficiais do Canadá é o inglês. Você vai ver muitas empresas norte-americanas indo para o Canadá com incentivos fiscais. Então, assim, esse papo de áreas ecúmenas e áreas anecúmenas, elas funcionam desde a nossa pré-história, tá? Desde o momento onde o homem sai da caverna e vai fazer sua aldeia, ele não faz aldeia em qualquer lugar, ele faz aldeia perto de um rio, ele faz aldeia perto de onde tenha alimento para ele coletar, para ele terra fértil, solo fértil. Então as áreas anecúmenas e anecúmenas, elas delimitam a nossa vida desde a pré-história. Existe uma pergunta dentro da geografia que até hoje não foi bem respondida, até hoje não foi, é debatida até hoje. O homem domina o ambiente ou o ambiente domina o homem? O consenso que se chegou até hoje, mais ou menos, é que um influencia no outro. Áreas que tem água mais abundante, áreas que tem praia, áreas que tem mais facilidade de formar cidades e tal, são mais cheias. Então, assim, hoje a maioria das nossas capitais são de estados, né? Estão ao longo do litoral. Então, assim, são perguntas e respostas que a gente vai ter que ir respondendo ao longo do tempo, esses questionamentos, não só para provas de ensino médio, provas de Enem, provas de colégio militar, não só para isso, mas para a vida inteira da gente. O cara, quando vai alugar uma casa, né, principalmente em Maricá, o cara pergunta como é que é a questão da água. Já aconteceu comigo. Já deixei de alugar uma casa muito boa porque a água era água de carro-pipa. Falei, vou ter que pagar aluguel, mais 2, 3, 4 carro-pipas por mês. Falei, não rola, né? Então você tem que ter água, é o básico, É o básico. Então, áreas anecúmenas e áreas ecúmenas, voltar a dizer, ecúmenas, aquelas que dá para você povoar sem muito esforço. Áreas anecúmenas, que não dá para povoar ou que você povoa com muito esforço. Então eu destaquei um vídeo, destaquei uma parte da aula, para esses dois conceitos que são importantes e que vão, ao longo dos nossos estudos geográficos, pautar os nossos estudos, tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijo, tamo junto, valeu.